Ótima tarde para você, bem-vindo à TV Plan nesta quarta-feira, 16 de outubro. Agora mais uma edição do Plantão da Tarde. Olha só, uma mulher de 57 anos foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa. Ela foi atropelada por um veículo na rua Junqueiras, aqui na área central da cidade. A motorista e o veículo foram liberados por estarem com a documentação em dia. E na edição do Plantão da Tarde você também vai acompanhar. 2 veículos ficaram danificados em um acidente na rua Coronel Vigílio Silva, na zona leste de Poços de Caldas. Um dos motoristas perdeu o controle direcional e bateu em um poste de iluminação. Casa é arrombada e diversos objetos são furtados no bairro Cascatinha. Polícia Militar de Botelhos recupera um celular furtado de uma funcionária em uma lanchonete na área central do município. Muito bem, claro, a sua participação é importante aqui no nosso WhatsApp e também no nosso Facebook. Tem início hoje e segue até o dia 1º de novembro a campanha para coleta de lixo eletrônico na PUC Campus aqui de Poços de Caldas. O ponto de coleta está montado no hall de entrada do prédio da universidade e serão coletados equipamentos eletroeletrônicos em geral, além de pilhas e baterias também. Tudo isso para quê? Para que o descarte seja feito da maneira correta e sustentável. Para falar sobre a campanha e também da importância do descarte correto dos eletrônicos, eu recebo daqui a pouco ele que é professor e coordenador do curso de Engenharia Elétrica, o Celso Frison. Você é o nosso convidado, então. Participe e mande a sua mensagem. Uma casa foi alvo de criminosos na Travessa Euclides da Cunha, lá na Cascatinha. Essa travessa aí que é, bem movimentada, né, gente? Sempre tem ocorrência aí nessa região da cidade. Para a Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 52 anos, relatou que ao chegar na residência, por volta das 6h30 da noite, ela se deparou com a porta da cozinha arrombada. Ela observou que o telhado da varanda estava quebrado. E aí o que aconteceu? Levou um susto danado, né, gente? Ninguém merece chegar em casa e encontrar a residência numa situação dessa. Da casa foram furtados um liquidificador, um espremedor de laranjas, até pertences, da família, como tênis, garrafas de vinhos, enfim, prejuízo, né? Além de 2 aparelhos celulares também que os bandidos levaram, ou o bandido. A polícia foi acionada, só que até agora ninguém foi preso e nem os objetos foram recuperados. E a casa de um policial militar foi invadida hoje pela manhã lá no bairro Monte Verde, na Zona Leste. Segundo informações da Polícia Militar, o proprietário, que também é militar, estava na residência quando percebeu a presença dos homens. Na fuga, os suspeitos arremessaram uma pedra. O policial chegou a ser atingido, inclusive. Mesmo ferido, o militar conseguiu abordar um dos suspeitos. 3 viaturas foram acionadas e os 3 suspeitos foram presos. Eles estão sendo encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Mais informações desse caso lá na edição do Plantão 47. Tá meio ruim pra bandidagem ultimamente, hein? Lembra daquele lá que correu na Zona Sul? Que entrou na academia de jiu-jitsu, agora esse aí entrou na casa do PM também. Espero que o PM esteja bem, e à noite a gente traz mais informações. 2 veículos ficaram danificados em um acidente na Coronel Vigílio Silva, ali na zona oeste da cidade, zona leste, Coronel, que é muito movimentada, diga-se de passagem. O motorista perdeu o controle direcional e bateu em um poste de iluminação. Agora sim a imagem do veículo, que acabou se envolvendo nesse acidente. Que carro é esse aí, gente? É um Etios. É um Toyota Etios. A motorista relatou que seguia pela via, e tinha um carro que sinalizou, que iria virar à esquerda. Porém, logo atrás estava um outro carro, um Ford Courier. O motorista não conseguiu parar a tempo de evitar o acidente e acabou batendo na lateral do Etios, que na sequência, acabou atingindo com um poste de iluminação também. Bom, apesar do susto e dos danos materiais, os motoristas não se feriram. O carro que bateu no poste ficou muito danificado e sem condições de rodar. Foi necessário, inclusive, acionar o guincho para a remoção do veículo.
Uma mulher de 57 anos foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa. O que aconteceu, gente? Ela foi atropelada por um veículo ali nas Junqueiras, bem no centro da cidade. Polícia Militar também participou dessa ocorrência, né? O nome dela é Conceição, dessa senhora que foi vítima desse atropelamento. Ela disse que estava atravessando a faixa de pedestre. Vejam só vocês, será que aquela faixa de frente à Câmara Municipal? Ela disse que o veículo era conduzido por uma mulher de 50 anos. A vítima contou também que a motorista parou após populares terem gritado que ela havia atropelado alguém. A motorista do carro relatou que seguia pela via pública e quando ela chegou no cruzamento ali daquela transversal entre as Junqueiras, ela ficou aguardando o semáforo abrir, então foi um pouco antes ali da Câmara Municipal, né? Quando ela saiu com o carro, ela percebeu que havia batido em alguma coisa. Ela então parou e viu que tinha atropelado a mulher, que ficou muito nervosa pela situação, imagino eu que as duas. A motorista informou ainda que não observou a mulher porque ela teve a visão dela ofuscada pelos raios do sol. A motorista e o veículo foram liberados por estarem com a documentação em dia. A vítima permaneceu em observação na Santa Casa. Às vezes também tem ponto cego, né? Tem carro que tem ponto cego e é perigoso mesmo. Agora aquela região ali bate sol mesmo, né? Tem um sol e pode realmente ter causado aí o acidente. Espero que a vítima, né, já esteja bem. O deputado estadual Mauro Tramonte, ele que é deputado pelo PRB, conseguiu junto à Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, aqui do nosso estado, uma máquina retroescavadeira. Essa aí Essa máquina vai ser utilizada exclusivamente aqui para a zona rural de Poços de Caldas. De acordo com o assessor de comunicação do deputado aqui na região, né, o Demilton Vacarelli, a retroescavadeira já está liberada e à disposição da administração para que eles busquem a máquina em Belo Horizonte. Parabéns aí ao deputado Mauro Tramonte. A Polícia Militar de Botelhos recuperou na noite de ontem o celular de uma funcionária de uma lanchonete aqui no centro da cidade. Nós até chegamos a comentar, né? Ele foi furtado e rapidinho a polícia recuperou. O 190 tocou, os militares foram para cima, a vítima contou que estava trabalhando na lanchonete e de repente o aparelho sumiu. De imediato, a guarnição realizou um intenso rastreamento por todos os pontos, né, utilizados para a troca de material furtado. E aí, o que aconteceu? Após alguns instantes de procura, a polícia recebeu uma ligação anônima, onde eles foram informados até onde estava esse celular. Os militares foram até o local indicado e recuperaram o aparelho, que foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Parabéns aí à Polícia Militar, né? Tem aí os pontos de troca, realmente, né? Existe isso realmente, nessas biqueiras aí de drogas, geralmente, né? Geralmente quem pratica esses pequenos delitos é para quê? É para trocar em troca de drogas. A Sertaneja Eletro está completando 48 anos e lá na Sertaneja Eletro você tem 48 motivos para sorrir. Tem secador de cabelo multilaser, essa é para hoje, hein, Querubini? Olha só, tá em promoção. Tem TV Smart TV Philco 28 polegadas também com preços imbatíveis e violão Janine com capa por R$ 299,90. Olha só esse smartphone Moto G Play, tá lindão? R$ 799,90 em 10 vezes sem juros. Sabe onde fica? Na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. 48 anos de muita história aqui em Poços de Caldas. Vamos à previsão do tempo aqui no Plantão da Tarde. Só o dia começou ensolarado, né? Um vento geladinho agora pela manhã. Que bom que deu uma refrescada, né? Aliás, a promessa hoje é de dia quente na parte da tarde. A mínima para hoje é de 14 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 81%. Em Caldas, a mínima é de 14 e a máxima de 29 graus. Dia de sol com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Botelhos, a mínima será de 14 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 37% e 87%.
A Polícia Militar de São João da Boa Vista, ali no interior de São Paulo, prendeu ontem pela manhã Alex Corrêa Bernardo, de 40 anos. O Alex é suspeito de cometer diversos furtos nos estabelecimentos comerciais de Poços de Caldas e também de São João da Boa Vista. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria praticado um assalto ontem pela manhã em um estabelecimento comercial. Ele simulou que estava armado com um revólver e, após o crime, o Alex tentou se esconder em um motel que fica localizado às margens da rodovia principal que dá acesso a São João da Boa Vista. Tem aí a imagem da ação da Polícia Militar e essa desinteligência aí entre a família da vítima e também familiares do Alex que estavam no local. Na delegacia, o irmão da vítima do assalto, como você viu, tentou agredir familiares do Alex, só que ele foi contido pelos militares. Na semana passada, você vai se lembrar, o Alex foi preso pela Polícia Militar aqui de Poços de Caldas após se envolver em uma briga em um poço de combustível. Naquele dia, ele foi abordado pela PM, mentiu sobre o nome, né, deu o nome do irmão dele e aí começou uma história, né, sem pé e nem cabeça. Para os militares, o Alex, inclusive, assumiu, né, golpes que ele havia praticado aqui em alguns comércios da cidade. Lembra daqueles casos? O rapaz chegava no estabelecimento, pedia ali para o proprietário trocar, né, 50 ou 100 reais. Assim que o empresário dava o dinheiro, ele pegava o dinheiro e ia embora. Quer dizer, dava um prejuízo ali para o dono do estabelecimento. Além disso, o homem teria furtado algumas motos. Na delegacia da Polícia Civil, ele foi ouvido, fichado e liberado por se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Não foi imposto nem mesmo o auto de... Aliás, nem o auto de infração em prisão em flagrante. Naquele dia lá, nós até ficamos aqui revoltados, né? O Alex assumiu o compromisso de comparecer no juizado especial criminal. E agora ele voltou a cometer novos delitos lá em São João da Boa Vista. Na manhã do mesmo dia dessa ocorrência em Poços, o Alex fez mais uma vítima, lembra? Lá no bairro Vila Rica. 100 reais ele furtou. Ontem pela manhã em São João da Boa Vista, o cabo da Polícia Militar, o cabo Carlos, conversou com o Carioca, ele que trabalha na imprensa local lá de São João da Boa Vista, né, no portal Notícias Policiais. Ele cedeu a imagem para a gente, vamos acompanhar. Na data de hoje aí, a equipe recebeu a informação que esse indivíduo teria acabado de roubar um comércio no bairro IP. Após diligências, localizamos o indivíduo dentro de um motel ali próximo, nas margens da rodovia. Por lá, com o apoio das demais viaturas, o indivíduo foi detido. Ele também confessou que roubou o comércio. Também não só esse, como outros comércios também, inclusive na cidade de Poços de Caldas. As vítimas reconheceram o indivíduo sem sombra de dúvidas. Ele foi encaminhado aqui para a Central de Polícia, onde vai ser ouvido pelo delegado e posteriormente preso, encaminhado à cadeia pública. Será feito flagrante, né? Sim. O senhor Sassarão, ele é conhecido lá nos meios policiais de Poços de Caldas? Sim, inclusive aqui também em São João, teve outra ocorrência de furto também, que houve um acompanhamento, que ele se deslocou para a cidade de Poços de Caldas, que a viatura do estado de São Paulo teve que adentrar Minas Gerais para poder deter o indivíduo. O indivíduo é conhecido aí nos meios pela prática delituosa de roubo e furto. Ele se hospedou em outro motel na data anterior e andou e furtou mercadorias do interior do quarto e não pagou o motel, saindo do local, deixando o local. E tomara que agora, né, espero que ele fique preso agora lá no estado de São Paulo também. A Secretaria de Promoção Social está recebendo denúncias sobre omissão ou falsificação de informações prestadas pelos inscritos naquele cadastro da habitação. Nesta semana, a equipe técnica vai intensificar o recebimento e também a averiguação de denúncias sobre essas possíveis irregularidades nos dados informados junto à Secretaria de Promoção Social. É um tema polêmico, fui procurado inclusive por algumas pessoas também. A nossa equipe fez uma matéria. Angélica chegando por aqui, boa tarde.
É isso mesmo, nós conversamos com a secretária de Promoção Social, que nos esclareceu que essa apuração faz parte das etapas do cadastro de habitação. Faz parte do processo, né? Então a primeira etapa foi a atualização de cadastros, depois foram as visitas, depois a coleta de documentação, a hierarquização e depois a atualização do CAD único. E agora nós estamos no final, né? Na fase final, e nós abrimos para qualquer tipo de denúncia de alguma irregularidade ou alguma omissão ou de algum dado ou mentiu sobre algum dado. Então, se alguém souber de alguma coisa, pode fazer essa denúncia. E isso nós temos uma equipe que depois vai averiguar a veracidade da denúncia. Para esse trabalho, a Promoção Social também conta com o apoio da Guarda Municipal. E ainda segundo a secretária, existem irregularidades comprovadas. Caso haja necessidade, nós temos tido total apoio da Guarda Municipal, né? Então, quando nós lançamos a relação com os nomes das pessoas que estavam aptas a concorrerem, a passar pelo processo, nós precisamos do apoio da Guarda, porque algumas pessoas não concordam. Está previsto em legislação federal as visitas dos assistentes sociais nas casas. Houve visitas agendadas anteriormente durante esse processo. Por quê? Porque as assistentes sociais iam muitas vezes nas casas e não encontravam ninguém. Então, elas retornavam. A gente não tem tempo hábil, porque nós temos prazo da Caixa Econômica Federal. Então, na legislação, essas visitas não têm necessidade de serem agendadas. As denúncias podem ser feitas na própria Secretaria de Promoção Social. Ela pode ser feita presencialmente na sede da Secretaria, das 11 às 17 horas. Pode ser feita através do portal, da site da Prefeitura, o portal e-ouve, ou então por telefone, inclusive de forma não identificada. Lembrando que podem fazer parte deste programa aqueles que ganham até R$ 1.800, residem há mais de 10 anos em Poços de Caldas, mulher, chefe de família, idoso ou deficiente. E o cadastro deve estar sempre atualizado. Esse cadastro tem que ser atualizado de 2 em 2 anos. Agora, com o processo Minha Casa Minha Vida, todos os dados têm que estar atualizados recentemente, com renda familiar recente, composição familiar recente. Por isso, nós fizemos um mutirão atualizando todos esses cadastros. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas para o Plantão. Muito obrigado, Angélica Zucauskas. Tema polêmico, é claro que envolve aí, né, o sonho de uma pessoa, que é a moradia. Né? O sonho das pessoas é ter a casa própria, a moradia própria. E a gente sabe que essa fila, né, de espera aqui em Poços de Caldas ultrapassa décadas. Tem gente que está esperando há 10 anos, até mais que isso aqui em Poços de Caldas, o imóvel. Eu falei com uma senhora na semana passada, ela está acho que há 15 ou 16 anos esperando, e ela também não entrou, né, nessa leva. E aí é muito importante a fala aí de todos os personagens envolvidos nessa questão da distribuição dos imóveis. Por qual motivo? Não pode ser um serviço também, gente, personalizado. Você vê que uma das responsáveis ali, ela até falou, não dá pra gente ficar, né, indo 1, 2, 3, 4 vezes na casa da pessoa se a pessoa não está lá. Né? Então tem que ter aí, né, tirar um dia para resolver esse problema todo, até porque é muita burocracia. Né? É muita burocracia envolvendo essa questão dos imóveis. Mas que bom que eles vão rever isso também. Porque se tiver algo de errado, vai aparecer agora, né? A Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito. São 4 endereços aqui em Poços de Caldas. Olha só, para entrega, hein? Sabia que tem entrega agora? Você liga no 3714-8363 e a Drogaria Americana vai até você com taxa única de R$ 5,00. Isso mesmo, a Drogaria Americana entrega para os 4 cantos da cidade. 3714-8363. Lembrando que para essa semana tem protetor solar Nivea, todas as linhas de protetor solar da marca Nivea com preços diferenciados. Intervalo chegando, daqui a pouco a gente volta aqui com o plantão. Bem-vindo você que chega agora, não só dos 4 cantos aqui de Poços de Caldas, mas também das fazendas e também das cidades aqui do sul de Minas Gerais. Agora tem destaque aqui no Plantão da Tarde.
O destaque local hoje vem do Jornal da Mantiqueira, matéria de capa, hein? Levantamento classifica postos com baixo risco de epidemia de dengue. Falando também aqui, né, o caso que nós trouxemos ontem com exclusividade, inclusive com imagens da ação da Polícia Militar lá de São João da Boa Vista, preso o homem acusado de praticar furtos e golpes em Poços de Caldas. Essa questão da dengue aqui, gente, nós não podemos afrouxar, hein? Temos que fazer a nossa parte, principalmente, né, autorizando a entrada dos agentes de endemias nas nossas residências. Mais um destaque para mim, vamos lá. Andradas agora, portal Andradas hoje, hein? Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas oferece curso para lojistas. Tem também os destaques aqui, as oportunidades do Cine de Poços de Caldas. São 16 vagas, né, para o dia de hoje. E o que mais que nós temos? INEP divulga nesta quarta-feira os locais de prova do Enem 2019. Né? O exame será realizado em 1.727 municípios brasileiros. Vamos até a capital mineira agora. Olha só o tempo, Edifício André. Gente, esse caso de Fortaleza, eu fiquei impressionado. Desabamento em Fortaleza deixa 2 pessoas mortas e 9 ainda estão desaparecidas. Os bombeiros resgataram 9 pessoas com vida. Fiquei impressionado ontem porque as pilastras, né, do prédio, elas estavam desgastadas, as ferragens estavam expostas e provavelmente isso deve ter, né, colaborado aí para o desabamento desse prédio. Mais um destaque para mim. Hoje em dia, locais de prova do Enem já estão disponíveis. São 972 em Minas. E falando do futebol também, como sempre, né, hoje em dia, olha só, Atlético Mineiro e Cruzeiro, dói até no bolso. Atlético e Cruzeiro lutam pela honra, por vitórias e também por premiações da Série A. Um ano perdido aí para as duas equipes. Mas um destaque para mim. Estado de Minas agora, fiscalização, recusas do bafômetro, tem salto nas BRs. Super bacana essa matéria do Estado de Minas, eu li hoje pela manhã, né, até trazendo como que funciona o teste que vai apertar esse cerco. Também, olha só, fica ligado ainda, dá tempo de se inscrever no simuladão do Enem, que vale prêmios. Muito obrigado aos destaques de hoje, de Poços, da região e também da nossa capital mineira. Olha, pessoal, todo mundo sabe que outubro é um mês especial de prevenção ao câncer de mama. É por isso que, sensibilizada com a campanha do Outubro Rosa, a Oralcim também se dedica à prevenção, mas a prevenção do câncer de boca. A Oralcim faz questão de alertar sobre esse assunto, já que são registrados quase 15 mil novos casos por ano no Brasil. Você sabia disso? É isso mesmo. Uma das causas do câncer de boca é o trauma repetitivo, que é causado por quê? Por uma dentadura. Sabia disso? O trauma repetitivo pode ser causado por uma dentadura e pode levar ao câncer de boca. Então, previna-se. Agende hoje ainda uma avaliação preventiva junto à Oralcim. 3114-0300, 3114-0300. Pode falar em nome aqui do Paulo, que a condição é diferenciada para você, tá bom? Oralcim Implantes, é parceira aqui do plantão. E um entregador de pizza de 20 anos foi roubado por 2 homens. Um deles estaria armado com um revólver. O caso aconteceu no bairro São João. Está aí a moto da vítima. Para a polícia militar, a vítima relatou que já se passavam das 10h30 da noite. O telefone tocou, ele foi entregar a pizza lá na Avenida Engenheiro Birajara Machado de Moraes e foi nesse momento que ele foi abordado pelos suspeitos. Um deles, com revólver, disse o seguinte, abre aspas, dá o celular senão você morre. A vítima, temendo pela vida, entregou o celular, entregou a carteira com os documentos pessoais e mais R$480 em dinheiro, além do aparelho celular. Em seguida, os suspeitos fugiram. A polícia foi acionada, só que até agora não temos novidades com relação a esse caso. A Polícia Militar de Cabo Verde realizou na manhã de ontem, plantonistas, mais operação na zona rural. Tem acontecido várias, inclusive, hein? De acordo com a PM, por volta das 6 horas da manhã, teve início a operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão com o objetivo de localizar drogas, armas, né, de fogo e produtos de origem duvidosa. E eles conseguiram, né, atingir o objetivo deles. Os militares, por exemplo, em uma
propriedade rural, encontraram uma espingarda calibre 32, munições, materiais para recarga e você viu aí as armas, né, as munições e o que mais? 2 motocicletas que estavam com chassis picotados. Uma delas apresentava uma placa pertencente a uma outra motocicleta. Tá aí as 2 motocicletas na imagem. Um homem foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com os materiais até a delegacia da Polícia Civil. É muito comum, né, gente, na zona rural, essas operações da Polícia Militar, e geralmente eles encontram essas motocicletas, né, com chassi raspado, picotado, como eles dizem, com placas adulteradas também. Não adianta achar que só porque está na zona rural que a polícia não vai chegar, não é isso? E segue preso na unidade prisional de Andradas o rapaz que invadiu na última sexta-feira a agência do Banco do Brasil. Lembra desse caso, gente? Rapaz, também vou falar uma coisa, hein? Vai saber. Olha só, ele tentou, né, furtar essa agência. Ele foi preso pela Polícia Militar após tentar fugir pelo telhado do local, depois de uma tentativa de suicídio, interrompida inclusive pelos militares. Ainda segundo a Polícia Militar, durante a madrugada, o alarme da agência disparou, foi feito um cerco-bloqueio no local, né, fecharam as ruas ali nas proximidades e até o helicóptero Pegasus da PM foi usado para monitorar a área e buscar pelos criminosos também. Está aí o momento que ele caminhava, né, pelo telhado da agência. Esse rapaz aí, gente, ele foi levado para receber o atendimento médico e depois foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. A PM informou que não encontrou, né, nenhuma arma com o suspeito. Na tarde de ontem, o delegado de Andradas, o Dr. Fabrício Mendes, relatou que o suspeito segue preso em Andradas e deve responder pelos crimes de arrombamento, furto e escalada na instituição financeira. O delegado conversou com a jornalista Rosângela Sanches. Ela cedeu a entrevista aqui para o plantão. Ele vai responder pelo crime de arrombamento, né, furto mediante arrombamento e também de escalada, né, que ele escalou o banco para entrar no telhado. Se teve uma entrada no banco, sim, apesar de não ter sido furtado de valor, ele entrou no banco, sim. Ele foi capturado, né, por furto qualificado, por arrombamento de destreza, né, por tentativa de furto, foi encaminhado ao presídio, foi comunicado em flagrante de justiça, né, então ele está respondendo agora preso, tem que aguardar a deliberação da justiça para saber se ele vai aguardar preso ainda ou solto. Pelo que nós apuramos, né, essa pessoa provavelmente estava drogada, né, utilizado droga, o superior da pregressa dele falou que já foi usuário de droga, parece que parado de usar droga, tempo para cá voltou a usar droga, né, provavelmente pelo que ele fez, o nervosismo, tudo, tentativa do suicídio, né, se matar, ele provavelmente estava alterado no momento do furto. Tá aí, vai responder por esses crimes. Um Fusca azul, ano 1972, foi furtado em Santo Antônio do Jardim, no estado de São Paulo. Olha só, noite de segunda-feira, o Fuscão azul foi recuperado em uma operação da Guarda Municipal de Andradas e também da Polícia Militar. De acordo com a GM, o Fusca pertence a um pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Antônio do Jardim, fica ali na divisa com Andradas, já no estado de São Paulo. O veículo estava estacionado em frente à igreja quando foi levado por volta das 11 horas da noite. E ele foi localizado, inclusive, algumas horas mais tarde. O suspeito do furto foi preso e encaminhado para a delegacia. O veículo foi removido ao pátio do Detran. Recuperaram o Fuscão azul. Tem cotação do café chegando aqui no plantão da tarde. Mercado cafeeiro que fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 407, variação positiva de R$ 2. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $112,25, variação negativa de 60 centavos de dólar. Tá aí o café, né? Essas pequenas oscilações que não fazem diferença nenhuma na vida do agricultor. Na sessão ordinária dos vereadores, né, ontem estava movimentada a Câmara, hein? Foi falado do orçamento impositivo, né? Foi também agendada, inclusive, uma audiência pública sobre aquela, né, a possível implantação da escola cívico-militar, que está polêmico também, e além disso foi apresentado um requerimento pedindo informações sobre a limpeza do monumento do Cristo Redentor,
que haja vista nunca fica limpo, né? É um local que você nunca encontra limpo. Angélica Zukauskas passou por lá e conta tudo aqui pra gente. Olá para todos. Na sessão da Câmara desta terça-feira, o presidente da Câmara, Carlos Roberto de Oliveira, juntamente com demais vereadores, apresentaram uma emenda ao projeto de emenda à lei orgânica referente ao orçamento impositivo. Este projeto visa adequar à lei orgânica municipal essa emenda constitucional. Alguns dias atrás houve uma emenda a essa emenda constitucional. Então, o que nós estamos apresentando hoje é uma emenda ao projeto de lei. E nós pudemos, então, refletir sobre a proposta em 3 aspectos. O primeiro, a inoportunidade. Trata-se de um projeto que vem num momento de grave crise fiscal dos municípios. Em segundo lugar, referindo-se à autonomia, eu entendo que ainda que haja uma emenda constitucional, esse tipo de proposta, ele invade competência. O município passa a ter um poder legislativo definindo também o que é uma razão de ordem administrativa do Executivo. O vereador Paulo Tadeu ainda questionou sobre o atraso no envio das prestações de contas do Fundepact. As prestações de contas dos fundos municipais estão vindo para esta casa sem regularidade, muitos atrasados, alguns ainda não tiveram prestação de contas nenhuma nesse ano. Então eu fiz aí um conjunto de 8 requerimentos, vou apresentar mais um na terça-feira que vem, para solicitar esclarecimentos do porquê desta ausência de prestação de contas, desses atrasos e dessa irregularidade. Já o vereador Pedro Magalhães fez um requerimento solicitando uma audiência pública sobre o tema: implantação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares em Poços de Caldas. Nós precisamos apresentar o resultado de uma audiência pública, onde vai sinalizar o desejo da população. E além da audiência pública, haverá também uma consulta no ambiente escolar, nas escolas, com os pais, alunos, professores, diretores. E o vereador Joaquim Alves, por sua vez, questionou sobre a situação do complexo turístico Cristo Redentor em relação à limpeza. As pessoas me cobraram lá, e o Cristo, o manto do Cristo, está tudo preto, de foligem, sujeira mesmo. Então eu quero saber quanto que foi feita a última lavagem lá do Cristo e se vai ter outra lavagem. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão. São temas... eu vou começar aí pelo Joaquim da farmácia. Um abraço, Joaquim, faz tempo que não encontro com ele. Gente, o Cristo nunca está limpo, né? Por mais que eles realizem limpezas ali, né? Não sei de quanto em quanto tempo, mas eu bem me lembro que uma época realizaram uma reforma no Cristo, né? Já há alguns anos atrás. Pintura do local, lavaram aquelas pedras também. Eu lembro que na época, né, não foi nessa administração não, mas foram mais de 500 mil reais gastos, né, numa mini reforma no Cristo. E aí a gente questiona porque é um local público, turístico, onde final de semana muitas pessoas passam por lá, não só os poços caldenses, como também os turistas. A foligem aí que o vereador citou é por causa das queimadas, né? Nos últimos dias tivemos queimadas aí em toda a Poços de Caldas, ali como é uma parte alta, certamente essa foligem deve ser a origem dessas queimadas que aconteceram aqui na nossa região. Agora, falando também, gente, desse tema polêmico da escola cívico-militar também, isso aí vai dar muita polêmica ainda, eu já coloquei a minha opinião aqui. Eu acho que tem que ter, acho que todo mundo tem a opção de escolher para onde vai e para onde quer colocar os alunos. Agora, isso aí se vai dar certo ou não, só depois que for aprovado realmente, depois que a Câmara discutir esse tema. E o plano diretor da cidade também, né, gente? É uma outra coisa que vai ser muito discutida. O foco agora nesse final de ano é o quê? É a mobilidade urbana também, né, que não foi citado aí, mas o que está sendo discutido, principalmente o transporte público. Lembrando que no dia 26 de novembro, né, nós já temos que estar com uma empresa, né, ou com a atual empresa, ou com uma nova empresa já circulando aqui pelas ruas da nossa cidade. Estamos acompanhando tudo de perto e claro que você, plantonista, citamos aí a audiência pública também, é importante que você, Poços Caldense, que você participe das audiências públicas aqui da cidade. A sua opinião ela é extremamente importante. Você tem o direito de falar, você tem o direito de opinar sobre qualquer assunto.
E é importante que você participe, até para que no futuro a gente não fique cobrando tanto aí os nossos representantes, tá certo? Quero você participando, daqui a pouco tem uma entrevista muito bacana, nós vamos falar de reciclagem aqui no Plantão da Tarde. Gente, o papo promete muito. O Celso Frison, o professor Celso, é o nosso convidado. Manda sua mensagem para cá, no nosso WhatsApp e também no nosso Facebook. A gente volta daqui a pouco. Até já! Resultados melhores na sua empresa, a Lógica Software conta com uma equipe competente e tem a solução e a metodologia moderna que vai mudar a sua empresa de patamar. São 7 passos: o financeiro, crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Se você quer melhorar quaisquer desses departamentos, tem condição diferenciada para você. É só mencionar o Plantão da Tarde e você ganha 3 meses de assinatura. Isso mesmo, 3 meses de assinatura. É só ligar agora para a Lógica Software 0800 000 3272 0800 000 3272. A Lógica, olha, você vai se surpreender lá com o Paulo Arcanjo e toda a equipe. A Lógica tem mais de 20 anos de mercado e eu tenho certeza que você vai gostar de muito. 0800 000 3272. Até o dia 2 de dezembro deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza aqui em Poços de Caldas o censo experimental e alguns testes também em outras cidades brasileiras para verificar se todas as soluções pensadas para a realização do Censo Demográfico 2020 são viáveis. O censo experimental é o grande ensaio, para o Censo Demográfico que será realizado em todo o país no próximo ano. As respostas são sigilosas e levam poucos minutos, mas contribuem muito para a realização do censo com a máxima qualidade. Quem é de Poços de Caldas e quer responder ao censo experimental, basta acessar o site censo2020.ibge.gov.br e se inscrever. E bacana, porque eles já passaram lá na rua da minha casa e eu recebi uma correspondência antes da chegada, de um representante do censo para responder ali um questionário eletrônico. Super bacana, é nesse mesmo endereço também. E tem início hoje e segue até o dia 1º de novembro a campanha para a coleta de lixo eletrônico da PUC, campus aqui de Poços de Caldas. O ponto de coleta está montado no hall de entrada do prédio, e lá na universidade vão ser coletados equipamentos, eletroeletrônicos em geral, além de pilhas e baterias. Tudo isso para a realização do descarte correto e sustentável. Para falar sobre a campanha e também sobre a importância do descarte correto dos eletrônicos, eu recebo agora o professor e coordenador do curso de Engenharia Elétrica, Celso Frison. Boa tarde, Celso. Bem-vindo ao plantão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, plantonistas. É um prazer estar aqui, e falar um pouquinho sobre esse projeto tão bacana e importante, que é a coleta de lixo eletrônico, que a gente gera aí semanalmente um volume muito grande. Que legal, gente. É o 2º ano desse projeto, É um envolvimento também, professor, de certa forma, da PUC com a comunidade local. Exatamente, Paulo. E o mais interessante disso, é que foi uma proposta que surgiu de forma orgânica, Então, nós temos dentro dos cursos de exatas, disciplinas que só fomentam tecnologia, inovação e criação de novos dispositivos. E entre os próprios alunos, surgiu a ideia de fazer uma campanha de arrecadar esses materiais para dar um destino correto, até porque esses materiais, em locais públicos e um descarte incorreto, ele causa muitos problemas para o meio ambiente. Muito bem. Como que funciona? Vai até o dia 1º de novembro, é isso? Sim. Esse projeto faz parte também de uma ação que nós temos um grupo dentro da universidade aqui da PUC Minas, que é chamado de Ramo Estudantil do I3E. Tá? Então, dentro desse ramo é um órgão sem fins lucrativos, O objetivo é ser voluntário e fazer o bem para a sociedade. Então, por isso essa interação realmente com a sociedade. Então, dentro desse I3E, que é chamado esse instituto, tem um dia específico para fazer boas ações. Então, quando nós começamos com esse grupo aqui em Poços de Caldas, a primeira ação foi subir a Trilha do Cristo, coletando os lixos que o pessoal de vez em quando descarta ali, uma garrafa d'água, um pacote de bolacha e coisa do tipo. E aí, no ano passado, surgiu a ideia entre os alunos de por que não fazer uma ação de reciclagem de
de lixo eletrônico. Então nós começamos, né, hoje, dia 16. Começa hoje, então, e vai até o dia 1º. Até o dia 1º. Então tudo isso para comemorar o dia do I3E, que é o chamado I3E Day, né, que acontece na primeira semana de outubro, mas a gente, né, por conta do feriado, a gente dilatou um pouquinho e está começando essa ação hoje. Muito bem, é impressionante, o professor Celso citou aqui até a Trilha do Cristo, por exemplo. Eu não sei como que as pessoas, né, professor, mesmo com tantas informações, né, nos dias de hoje, ainda conseguem, às vezes está subindo a Serra do Cristo com uma garrafa d'água, descarta a garrafinha d'água lá. Se você subir lá agora, vai encontrar alguma coisa, com certeza, né? Certamente. Certamente. Por mínimo que seja um papel de bala, né, aquilo ali, um animal pode ingerir aquilo ali, ou a degradação daquele plástico no ambiente vai demorar anos e anos, né? Então tudo isso vai trazer malefícios, né, para a nossa própria cidade aqui. Com certeza. Falando, professor, especificamente dos eletroeletrônicos, acho que eu não tenho essa noção, o professor deve ter uma noção bem melhor do que a minha. Quanto que as pessoas descartam em termos de eletroeletrônicos? É muita coisa hoje em dia aqui na nossa cidade? Num volume, Paulo, eu não sei te dizer exatamente. Sim. Tá? Mas tem um dado bem interessante que é relacionado com a proporção dos equipamentos que são descartados que são reaproveitados. Então, de cada 10 equipamentos, né, que são descartados, 6 deles estão indo em condições de uso, né, para poder ser encaminhado, por exemplo, para uma associação que precisa daquele equipamento, por exemplo. Olha isso, então existe isso, o equipamento, o Brasil tem essa cultura também, tem essa em cultura. termos de estatísticas. A gente vê um pouco nos filmes, né, americanos, que o pessoal descarta, compra novo e descarta na própria rua, né, e no Brasil também, acho que o consumismo, né, tecnológico faz com que, por mais que meu celular ainda esteja em funcionamento, eu vou lá comprar um modelo novo porque tem uma câmera nova, uma tela diferenciada, mas aquele aparelho que eu vou descartar, ele não está em funcionamento, então pode ser encaminhado para uma associação para ser revertido, né, para uma causa dela e tudo mais. Vocês têm uma parceria aqui em Poços de Caldas para encaminhar esses produtos? Sim, foi feito inclusive todo o processo, né, inicial dessa ação foi em conjunto com os alunos, então a gente colocou realmente os alunos para encabeçar o projeto e foi feito um acordo, né, por mais que seja informal, mas eles aceitaram de uma forma muito boa, com a SOS, né, o Serviço de Obras Sociais aqui da cidade, fica ali na Rua 15 de Novembro, que eles já têm, inclusive são credenciados para poder gerar o laudo, né, de descarte sustentável do produto. Inclusive, se alguma empresa, né, precisa descartar um volume maior de equipamentos eletrônicos, né, o SOS está à disposição lá no caso para poder gerar um laudo para futuras fiscalizações, né, de meio ambiente e tudo mais. Muito bem, o pessoal vai encaminhar esses eletroeletrônicos para a PUC, depois vocês encaminham para o SOS. Isso. Na verdade, o projeto na PUC, né, serve para a gente como conscientização. Então, a nossa ideia realmente de estar aqui, inclusive falando para toda a sociedade, é de falar da importância de dar o descarte correto desses equipamentos, né? Então, durante esses 15 dias, né, até o dia 1º de novembro, a PUC Minas, né, recebe todo esse material e aí, né, alguns materiais, talvez, é engraçado que às vezes um aluno deposita lá uma caixa de som, passa um outro aluno, eu preciso disso aqui. Então, acaba uma reciclagem entre os próprios alunos. Mas o grande volume de material a gente encaminha depois para o SOS, que vai fazer o descarte sustentável. É interessante a fala do Celso, porque Poços de Caldas tem muito Poços Caldenses que moram nos Estados Unidos, né? Todo mundo tem um amigo que mora lá. E a gente ouve isso, né? Que lá eles têm realmente essa cultura, né? De trocar muito rápido as coisas. Sim. Depois eles vão e acabam descartando isso, exatamente, né? Rapidamente. E tem uma outra coisa, Paulo, a gente está aí no advento da internet das coisas, né? É um tema aí que da área técnica a gente só fala nisso, mas o que é? São dispositivos qualquer, né, conectados à internet. Então a geladeira, o fogão, né, o micro-ondas, tudo vai estar conectado na internet e com essa tecnologia vai começar a colocar tudo conectado. Então o tênis, o sapato, a camiseta, vai estar tudo de alguma forma conectado com a internet. Em 2016, né, tinha uma média aí de 5 bilhões de dispositivos conectados. Nesse ano, né, tem uma expectativa de fechar o ano com 25 bilhões. Que isso, gente? Então, o crescimento agora, nesses próximos anos, realmente é exponencial. Então, em alguns anos, o número de dispositivos eletrônicos que vão estar conectados à internet e, por sua vez, são dispositivos eletrônicos que, por sua vez, são descartados, são reutilizados. Então, vai aumentar muito ainda mais esse volume de lixo, né, eletrônico que vai ser descartado
futuramente. É um mercado, professor Celso, que não tem fim, né? Está sempre em constante evolução. Constante evolução por necessidade de tecnologias e também atrelado um pouco ao consumismo, né? Que, querendo ou não, né? Grande parte da população que tem um poder, né? Para poder trocar de celular com frequência acaba fazendo. Com certeza. Tem mensagem aqui. A Luana Perlato, ela mora no bairro Santa Rosália. Ela pergunta, professor, quais os problemas causados com relação ao descarte incorreto dos eletroeletrônicos? Luana, né? Luana, isso. Luana, a gente tem um problema muito grande, né? Que os componentes eletrônicos, eles têm diversas, né, substâncias que compõem, né, aquela placa de circuito, por exemplo. Então, além de a gente tem materiais cobre, chumbo, semicondutores e possivelmente alguns materiais mais perigosos, nocivos à saúde, por exemplo, o mercúrio, né? Então, se a gente descarta isso daí num terreno qualquer que seja, né? E aí vem a degradação do sol e da chuva, aquilo ali vai se fragmentando. O grande perigo, né? São animais ingerir isso daí, né? Por exemplo, uma vaca vai lá, come uma parte disso aí contaminada, depois a gente vai lá e acaba comendo a carne. Ou pior ainda, né? Esse material ele infiltra no subsolo, né? Vai lá no lençol freático e acaba contaminando, né? Toda a água, a terra e por aí vai. Por aí vai. Pilhas também, né? O pessoal às vezes não tem essa consciência, né, professor? Exatamente. Pilha, né, é um perigo, porque é um material químico, é um composto químico para ter a reação ali de gerar energia elétrica e realmente ali realmente é tóxico, né? Então é muito perigoso a ingestão ou mesmo contaminação. A própria bateria do celular também, né? Também a própria bateria do celular, bateria de notebook, pilhas em geral. E aí, aproveitando, Paulo, nós vamos inaugurar agora também nesse final de ano um ponto de coleta fixo de baterias e pilhas lá na universidade. Olha que bacana. Então, uma própria ação também do ramo estudantil do I3E, né, colaborado, obviamente, com a PUC Minas, de ter um local, né, uma referência aqui em Poços de Caldas, que não, eu quero descartar esse pacote de pilhas aqui. Leva lá na PUC que depois a gente vai dar o encaminhamento correto para esse material. Olha só, uma boa. Quando for inaugurar, pode contar com a gente para divulgar, porque a gente tem que fazer nosso papel também, né? Exatamente. Mais mensagens aqui. O Rodrigo Costa, do Jardim Country Club. O que pode ser feito com o lixo eletrônico? Podemos, de alguma forma, reutilizar em casa? O professor Celso citou aqui alguns cases já, né? Que às vezes a pessoa está lá e ela fala, posso reaproveitar isso aqui. Tem esse caso de se o aparelho às vezes está em funcionamento, né? Às vezes por aquela pessoa não serve, mas para outra pessoa com certeza vai servir. E para a gente que é da área de eletrônica, né, é interessante porque a gente pega uma placa de computador que não está o computador em si não está funcionando, mas a gente vai desmontando, vai pegar um transformadorzinho, um resistor, um capacitor. Reaproveita a peça. A peça para depois a gente colocar num outro projeto, né, fazer um robozinho, fazer alguma coisa do tipo, a gente pode fazer esse reaproveitamento. Legal. Júlia Paola de Oliveira está no Jardim IP. Quais os tipos de lixo eletrônico que podemos levar até a universidade? Bacana isso, né? A gente está aceitando, Paulo, por conta até de infraestrutura, né? Equipamentos com dimensões de até, por exemplo, uma TV de 40 polegadas. Tá. Então, até essa dimensão a gente aceita sem nenhum problema. Aí a questão de geladeiras, fogões, né, que também entram nesse quesito, a gente não aceita por conta de espaço físico. Mas o SOS, né, no caso desses grandes equipamentos, está lá aceitando isso daí. Ou também o serviço de catatreco da prefeitura, né? Que também, é muito importante. Também pode pegar esses equipamentos de grande volume. Então, além de equipamentos eletrônicos em geral, também pilhas e baterias, tá? E a gente só não aceita também lâmpadas, porque a lâmpada ela tem um manuseio mais frágil, né? E aí o próprio DME já tem um programa que faz essa coleta. Muito bem, e o catatreco, muito bem lembrado aqui pelo professor Celso, é um trabalho muito bacana. Infelizmente, muitos postos caldenses desconhecem desse serviço. Você agenda um horário, eles vão até a sua casa, né? Nós temos serviço de catatreco aqui, área centro-leste e também sul e oeste, tá? É um atendimento muito bacana, eles marcam o horário e aí não tem por que ficar descartando aí, né, qualquer coisa nas calçadas, como a gente sempre mostra aqui. O Paulo Henrique mora lá na Zona Oeste, no bairro das Aroeiras, Campo das Aroeiras, né? Será feito com lixo eletrônico, né, que a pessoa descartar na faculdade. O professor já falou aqui, vai para o SOS e lá eles vão... Em grande parte vai para o SOS e inclusive tem alguns diretórios acadêmicos da instituição que querem fazer vamos dizer assim,
uma montagem, uma arquitetura nas suas paredes. Então a ideia é talvez pegar algumas placas que não estejam em funcionamento para poder fazer algum mosaico, alguma coisa do tipo. Bacana também, vai ficar lindo. Última pergunta, Luísa Ferreira mora na Morada dos Pássaros, olha só, Zona Leste participando aqui no plantão. Após o fim da campanha para a coleta de lixo eletrônico, onde que ela pode descartar os eletrônicos, professor? Foi engraçado porque ano passado a gente fez essa campanha e durou somente 12 dias e depois parece que todo mundo quis descartar e todo mundo levou para a universidade. Então, assim, a gente vai encerrar dia 1º, mas vai ter um delay ainda, né? Alguns dias que a gente vai aceitar. Vai ter um delay então. Para a gente poder depois angariar esse recurso e levar para o SOS, mas em outras ocasiões, né? Em outras épocas, pode ser direcionado diretamente para o SOS, que fica ali na 15 de novembro, né? Em frente ao Pio 12. Em frente ao Colégio Pio 12, não tem como errar. É só chegar na PUC lá, na recepção, como que é feito, professor? Isso, no prédio principal da PUC Minas, né? Que a gente chama o prédio 1, que é o prédio da antiga autarquia, logo na frente ali, próximo do pessoal da segurança, já vai estar bem sinalizado, né? A gente tem alguns vagões de trem lá, né? Então a gente coloca lá porque fica bem chamativo e basta depositar seu material lá e depois a gente faz o descarte sustentável. Então não precisa nem se identificar, não, é só chegar, descartar, tranquilo. Exatamente, sem nenhum problema. Do horário de funcionamento ali? Isso, das 7 da manhã às 10 da noite. Das 7 da manhã até as 10 da noite, viu, gente? Quero agradecer ao professor Celso, parabéns aí pelo trabalho e volto sempre aqui no Plantão da Tarde. Muito obrigado, Paulo, obrigado pela oportunidade e você que tem algum material aí para descartar, compareça na PUC Minas para a gente dar o direcionamento correto. Muito bem, antes de encerrar, quero mandar um abraço para a equipe Artipel, que está acompanhando agora o Plantão da Tarde, hein? De Bem com a Vida, é a campanha de Bem com a Vida, muitas promoções para deixar o seu sorriso de orelha a orelha. Olha só, agenda comercial Tilibra 2020 por R$ 34,50. Tá barato, olha só, impressora HP, gente, por R$ 289,90. Só na Artipel, em 2 endereços, tem o grampeador Tilibra também, por R$ 13,90, ali na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. Tem o Instagram também da Artipel, hein? Acessa lá, @Artipel Papelaria. Eu vou embora, mas 7 horas da noite tem Plantão 47 ao vivo aqui na TV Plan. Até lá!